Boa noite. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula a respeito de medidas de posição, a qual nós vamos falar sobre mínimo e máximo, moda, média, desvio em relação à média, mediana e assim finalizando o nosso conteúdo com um exemplo. Bom, com respeito ao mínimo e máximo, sabe-se que o mínimo, por definição, é a menor observação de um conjunto de dados. Já com respeito ao máximo, nós temos que o máximo é a maior observação com respeito aos valores. Então, tomando o exemplo, se nós temos esse conjunto de dados, onde nós temos 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4, nós podemos concluir que o mínimo aqui vai ser igual a 4 e o máximo vai ser igual a 8. Com respeito à moda, é o valor, o atributo que aparece com a maior frequência em uma série de valores. Neste caso, se eu tomo o exemplo 2, 5, 7, 8, note que o 2 aparece mais vezes numa quantidade de 2 vezes. Nesse caso, nós dizemos que a moda é igual a 2. Já no próximo exemplo, nós temos 3, 4, 2, 2, 4, 5. Veja que o 4 aparece duas vezes e também o número 2 aparece 2 vezes. Neste caso, nós podemos afirmar que a nossa moda ela é composta por dois valores, pelo conjunto formado pelos números 2 e pelo número 4. Já com respeito aos números 1, 2, 3, 4 e 5, nós podemos afirmar que não há moda, ou seja, que se não tem moda, a gente também pode chamar isso aqui de amodal. Quando eu olho para a moda em um conjunto de dados, onde ela é representada por uma tabela, e nessa tabela nós temos alguns valores, para descobrir qual é a nossa moda, basta olhar para a frequência. Nesse caso, olhe onde eu tenho a maior frequência. E se você notar, a maior frequência acontece aqui 15 vezes. E nessa frequência, o que é que nós notamos? Que ela é correspondente ao número de ligações a cobrar igual a 2, ou seja, neste caso a minha moda é igual a 2. No entanto, quando a gente tem um conjunto de dados, e esse conjunto de dados é representado por uma tabela, e nós temos classes sendo representadas, não é simplesmente olhar e tomar aquele valor que apareceu maior vezes, mas nós precisamos identificar nesse conjunto de dados o limite inferior da classe modal, nós precisamos identificar quem é a amplitude, nós precisamos saber qual é a diferença entre a frequência simples da classe modal e a frequência anterior, e também precisamos identificar qual é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência posterior. Neste caso, tomando o exemplo, observando que a expressão que eu tenho para a moda, neste caso, ela é representada por quem? Pelo limite inferior da classe modal, somado com a diferença 1, dividido pela soma da diferença 1 com a diferença 2, vezes a amplitude. Então, tomando esse exemplo aqui, onde eu trato das estaturas, nós vemos que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, onde essas classes nós temos a frequência de cada uma. A primeira coisa que nós vamos identificar é onde está a classe modal. E aí lembre-se, é onde tem a maior frequência, que aparece mais vezes. Como eu tenho 11, nós identificando que a classe modal está no intervalo de 158 a 162. Neste caso, vamos identificar alguns termos desta tabela. A primeira coisa é identificar a classe modal, a qual nós já foi identificado, que é o intervalo entre 158 e 162. Depois nós vemos aqui que o limite inferior da classe modal é 158 e a amplitude, que é a diferença entre o maior valor da classe e o menor valor da classe, dá uma diferença igual a 4. A
partir daqui, nós identificamos quem é a frequência simples da classe modal, nós observamos quem é a frequência da classe anterior e tomamos também da classe posterior. Portanto, nós temos que a diferença 1, que é a frequência da classe modal, menos a frequência da classe anterior, é igual a 2, e no D2 você tem 11 menos 8, que dá igual a 3. Substituindo na expressão de Kieshuber, nós temos que a nossa moda é o limite da classe, o limite inferior da classe modal, somado com a diferença 1, dividido pela soma das diferenças 1 e 2, multiplicado pela amplitude, a qual nós encontramos 159,6. Com respeito à definição de média, nós temos que representa o centro do conjunto dos dados. Isso não quer dizer que seja um dos elementos que é dado neste caso. Então, se nós temos um conjunto de dados representados por x1, x2 até xn, a média ela é obtida pela soma desses valores dividido pela quantidade deles, ou seja, nós temos o quê? A soma dos elementos x1, x2 até o xn dividido por n, onde esse n representa a quantidade de termos do meu conjunto de dados. Essa soma ela pode também ser representada por esta somatória, onde o i representa o primeiro elemento, até o n, que representa o último elemento, e aqui eu tenho o xi partindo de 1 até n. Portanto, se eu pego esse conjunto de dados, 2, 5, 3, 7, 8, se eu quero a média deles, eu vou somar estes números, 2 mais 5 mais 3 mais 7 mais 8, divido pela quantidade de termos, que são 5, e aí eu tenho que a soma dá 25 dividido por 5, cujo resultado é 5. Com respeito a desvio em relação à média, esse assunto a gente vai utilizar mais adiante, quando eu estiver falando a respeito de medidas de dispersão. Então, se eu quero o desvio em relação à média, eu vou pegar a diferença entre cada elemento dado de um conjunto e a média. Ou seja, se eu tenho i elementos, o di vai ser o elemento xi menos a sua média. Tomando o exemplo, onde nós calculamos a média desses elementos 2, 5, 3, 7, 8, as diferenças seriam o quê? Eu pego o primeiro elemento 2, diminuo da média e eu encontro o quê? Menos 3. Se eu pego o segundo elemento, que é 5, diminuo 5, eu vou encontrar 0. Então, se eu pego o terceiro elemento 3, diminuo de 5, eu encontro menos 2. E assim eu vou encontrando até o desvio com respeito ao quinto elemento. Então, com respeito à média, nós temos algumas observações. Primeiro, é que a soma algébrica dos desvios tomados em relação à média é sempre nula. Ou seja, soma-se todos os desvios. No caso anterior, do D1 até o D5, se eu somá-los, eu vou encontrar a soma igual a 0. Segundo aqui, se eu somar uma constante ou subtrair uma constante com relação a todos os valores, a média desse conjunto de valores fica aumentada ou diminuída dessa constante. Já, se eu multiplicar ou dividir uma constante de todos os elementos, de todas as variáveis, neste caso, eu tenho que a nova média vai ser dada porque a média, no caso, vai ficar multiplicada ou dividida por essa constante. Então, tome nota com respeito a isso. Bom, dando continuidade a respeito das médias para dados agrupados, eu tenho essa nova tabela. E nessa tabela, como calcular a minha média? Bom, se você quer calcular a média, nós lembramos que eu tenho que somar todos os elementos e dividir pela quantidade. A quantidade de elementos é igual a 30, mas tome cuidado neste caso. Observe que o número de residência 2 fez quantas ligações a cobrar? Ou recebeu ligações a cobrar? Neste caso, 0. Já com respeito ao número de residências igual a 5,
foram feitas apenas uma ligação a cobrar. Então, neste caso, o que eu preciso fazer é, para descobrir o total de ligações, eu vou multiplicar o 0 por 2, o 1 por 5, o 2 por 15, o 3 por 8, e a soma dessas multiplicações eu vou dividir por 30. Portanto, veja bem o que foi colocado. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 0 vezes 2, depois eu tenho quem? 1 vezes 5, depois eu tenho 2 vezes 15, depois eu tenho 3 vezes 8, multiplicando esses valores e somando, você vai encontrar 59 dividido por 30. Bom, ficou um pouco cortado, mas vocês podem fazer essa conta e encontrar o resultado. Bom, dando continuidade, a pergunta é, e se eu tiver com um intervalo de classe, como calcular a média? A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar mais uma coluna. E essa coluna, ela pode ser representada de que forma? Como sendo, primeiro, no caso eu vou colocar duas colunas. A primeira coluna, onde eu vou calcular a média de cada classe ou com respeito a essas estaturas. E depois, na terceira coluna, a segunda coluna que eu vou acrescentar, eu vou multiplicar a frequência simples pela média que eu calculei. Portanto, se eu pego nesse exemplo do intervalo de 150 a 154, se eu calcular a minha média desse intervalo, vai ser igual a 152, ou seja, 150 mais 154, divido o resultado dessa soma por 2, eu tenho 152. E aí, nesse caso, para encontrar qual vai ser o produto da frequência simples pela média, basta multiplicar o 4 pelo 152. E aí, você vai fazer isso em todos os intervalos. Neste caso, lembrando que a soma das frequências, eu tenho que vai dar 40, e o produto da frequência pela média, nós vamos aqui, quando eu fizer todos esses produtozinhos, eu vou encontrar 6.440. Se eu quero a minha média nesse caso, basta que eu faça o quê? Eu pegue a soma 6.440 e divida por 40, cujo resultado vai me dar 161. Então, aqui você tem mais um exemplo a respeito de média. Dando continuidade, nós temos com respeito à mediana. A mediana é aquele valor que divide os dados, ou seja, metade dos dados será maior ou igual à mediana e a outra metade será maior ou igual à mediana. Ou seja, antes eu tenho a mesma quantidade de termos que eu tenho depois da mediana. Portanto, um método prático para se calcular a mediana é fazer o quê? Primeiro, nós vamos ordenar os elementos do menor para o maior. Depois, nós vamos fazer o quê? De acordo com essa quantidade de elementos que eu tenho, no caso representado por N, eu posso descobrir quem é o termo central ou a posição do termo central. E neste caso, basta somar o número de termos mais 1 e divido por 2. Neste caso, nós temos dois possíveis resultados. O primeiro dele é se o P sair um resultado inteiro. Vamos supor que esse N seja igual a 5. Se eu somo 5 mais 1, divido por 2 é igual a 3. Portanto, a minha mediana, o termo dele vai ser o quê? O x3, ou de posição 3. Uma vez que eu estou tratando de um número inteiro, ok? O valor de P. No entanto, se esse valor de P não for inteiro, vamos supor que você tome aqui um valor para N igual a 4. 4 mais 1 é igual a 5, dividido por 2 dá 2,5. Então você vai pegar o inteiro anterior e o inteiro posterior. Ou seja, se eu tive que 4 mais 1 dividido por 2 deu 2,5, eu vou pegar o segundo e o terceiro termo. E a minha mediana é somar esses dois termos e tirar a média. Portanto, vejamos aqui esses dois exemplos. Nós temos aqui, no primeiro exemplo, os números de 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 2, 5, e eu quero saber quem é essa mediana. Neste caso, a primeira coisa que eu estou fazendo é o quê? Organizando esses termos em ordem crescente. E, portanto, depois eu descubro
quantos termos eu tenho nessa sequência. Ou seja, o número de termos n é igual a 9. Então, 9 somado com 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Ou seja, a minha mediana se encontra no quinto termo. Então, você vai contar 0, 0, 1, 1 e o quinto termo é o número 2. Portanto, a minha mediana é igual a 2. Já com respeito a esse segundo exemplo, novamente a gente vai organizar os termos aqui, ok? E você vai contar esses termos, você vai perceber que eu tenho, na realidade não são 9 termos, corrijam aí, aqui seriam no caso 10 termos. E se eu tenho 10 termos, o que acontece? Eu vou aqui somar o 10 mais 1, dá 11, dividido por 2, 5,5. Logo, eu vou ter 2 termos que estarão na centralidade desses termos. Você vai pegar o quê? O quinto termo e o sexto termo. Ou seja, vamos voltar aqui à sequência de termos. Você tem o que aí? Os 10 termos, conte 5, 0, 1, 1, 1. Então, você pode concluir, neste caso, que o quinto termo é o 2, ok? Deixa eu só retirar aqui. O quinto termo seria o 2 e o sexto termo seria o 3. Como os números são diferentes, eu preciso tirar a média desses valores, o que vai nos dar a média entre 2 e 3, que é igual a 2,5. Bom, vamos agora para os dados agrupados. Se eu quero saber a minha mediana, a primeira coisa que eu tenho que observar é que quando você tiver uma tabela com termos, você vai precisar construir novas tabelas, ou melhor, novas colunas. E neste caso, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar da frequência acumulada com respeito ao número de residências, que seria dada aqui por essa nova tabela. E veja que quando eu coloquei aqui a minha frequência acumulada, o que é que eu faço para descobrir essa frequência acumulada? Eu vou repetir o primeiro termo, ok? Repita aqui o primeiro termo e logo na sequência você vai pegar esse termo que acumulou, no caso 2, e soma com a próxima frequência que é 5. Você vai encontrar 7. Pega 7 mais 15, 22, 22 com 8, 30. Feito isso, vamos lembrar um pouquinho da nossa aula. O que foi que eu disse para vocês? Olha, vocês vão observar que quando eu coloco a frequência acumulada 2, o que eu estou dizendo? Que você tem o primeiro e você tem o segundo termo. Já quando eu pego aqui na frequência acumulada 7, o que você está dizendo? Que ele vai começar no próximo termo, que é o terceiro termo, ele vai até o sétimo termo. Depois você tem o quê? O 22, está dizendo o quê? Que ele vai começar no oitavo termo e ele vai até o 22º. E no caso 30, você está dizendo o quê? Que ele vai começar no 23º e vai até o 30º termo. Feito isso, vamos partir para calcular a mediana. Nós temos aí, no caso, 30 termos. Se eu tenho 30 termos, eu tenho que o valor de n é igual a 30 e, portanto, o valor de p, que é 30 mais 1 dividido por 2, vai ser igual a 15,5. Isso indica que a minha mediana vão ser os termos de posição o quê? 15ª e 16ª posição. E quando eu olho para a tabela, vamos lembrar aqui que com respeito à tabela, nós vimos que aqui na frequência acumulada 22, ele começa em qual posição? Na oitava e vai até a 22ª posição. Portanto, o 15º e o 16º elementos está nesse intervalo. E se ele está nesse intervalo, eu posso afirmar que o termo correspondente a ele aqui, olha bem aqui, é o número 2. Portanto, a minha mediana é igual a 2. Mas falta ainda para as tabelas onde nós temos classes, onde nós temos intervalos de classe. Neste caso, nós vamos também utilizar a expressão de Kieseweber, ou melhor, a fórmula de Kieseweber. Olha, nessa fórmula de Kieseweber, nós não podemos esquecer com respeito ao limite
inferior da classe mediana, nós temos também a amplitude da classe mediana, nós temos a frequência da classe mediana, nós temos a frequência acumulada anterior à classe mediana. E com respeito a essa diferença 2 aqui, ela não existe, porque ela só é utilizada lá com respeito à moda. Passando adiante, tomando esse exemplo, veja, nós temos aqui novamente classes e eu tenho 40 elementos. Nesse caso, se eu tenho 40 elementos, nós já podemos aqui inferir algumas coisas. Primeiro, se você vai ter que construir uma nova coluna, onde você vai colocar aqui a frequência acumulada com respeito a essa tabela. E nessa frequência acumulada, a gente tem a distribuição, são 40 elementos, e a gente já viu como fazer isso. Então, se eu tenho 40 elementos, se eu quero o valor de P, ou seja, a posição dos termos que estarão na sua centralidade, nós vamos encontrar aqui 20,5. Então, na minha tabela, primeiro, eu preciso saber quem é a classe mediana, que é o que? O intervalo de 150 a 162. Por quê? Lembre-se, eu quero o 20º termo e o 21º. Portanto, você vai olhar aqui, ó, que quando eu olho para essa parte aqui, ó, 24, o que ele está dizendo na frequência acumulada igual a 24? Que ele começa na 14ª posição, vai até a 20ª. Portanto, os termos da 20ª e 21ª posição está aqui, ó, nesta classe, representada entre os 152, 158 e 162. Daqui nós já podemos concluir que o limite inferior da classe mediana é 158, a amplitude dessa classe é igual a 4 e que a frequência dessa classe mediana é 11 e a soma das frequências é 40 e a frequência anterior 13. Substituindo na fórmula de Kisuga, você tem aqui o limite da classe inferior, você tem a soma das frequências dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência simples da classe mediana. Fazendo as contas, nós encontraremos 158,64 a nossa mediana. E a nossa aula fica por aqui.